das cachorros. Olha, vou voltar aqui, tá? Vou dividir com vocês a minha tela e retomar a explicação. Vamos lá. O pessoal está entrando. Pronto. Só retomando agora. Então, as ideias de Weber, ele se expandiu em diversos âmbitos, no setor público, no setor privado e na ideia de terceiro setor, tá? Weber salienta a autoridade como um exercício de poder dentro do modelo burocrático. Explana como características, a gente já conversou sobre isso, a formalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, pontuando cada uma delas. Olha o que ele entendia como formalidade, né? Determina a hierarquia administrativa, a escala de poder. Já a impessoalidade baseará nas funções exercidas pelos membros sem que haja envolvimento pessoal, porém amplamente profissional no executar das funções. E, por fim, o profissionalismo, que cria uma divisão do trabalho e sua realização. Abordamos, então, a questão da função e desempenho de quem executa. Então, sabe aquela ideia que a gente ainda traz de que as pessoas não podem se relacionar no âmbito do trabalho, né? A ideia de que para falar com o chefe eu tenho que passar por uma gerência, então era uma administração totalmente vertical, né? De cima para baixo, não havia essa ideia horizontal, tá? O que mais que eu tenho aqui? Vale ressaltar que nesse tipo de modelo, a eficiência organizacional é a grande matriz reguladora das ações entre o planejamento das políticas e a administração pública, de tal maneira que tenta se preservar um tratamento justo entre os funcionários que desempenham e executam as tarefas iguais. Então, os funcionários que têm o mesmo nível hierárquico, ok, tratamento igualitário, mas tratamento diferenciado aos que são os diferentes. Então, todos os gerentes, ok, tratamento iguais, mas gerentes e subalternos não tinham o mesmo tratamento. Aquele auxiliar administrativo era tratado como auxiliar administrativo, gerente como gerente, tá? Ou seja, hierarquicamente acima, e para cada tipo de trabalho há um tipo de tratamento, tá? Quando se fala de burocracia, se fala de um grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto em processos inevitáveis e crescentes, seja de natureza pública ou de privada, como uma forma de sistematizar essa atividade. Ou seja, a ideia de burocracia nessa ideia de sistematizar todas essas atividades. Não significa somente a ideia de papel, não. Mas como é que está sendo feito a sistematização dessas ações? Às vezes a gente tem, para resolver um problema, algo tão engessado, né, tão burocrático, que a gente poderia resolver de uma forma mais amena. É nesse sentido. Então, eu tenho todo um sistema de ideias, uma sistematização de ações para resolver determinadas demandas, tá? O que mais que nós temos ainda sobre o modelo burocrático? Desde os anos 80, a administração pública em todo o mundo realizaram mudanças substanciais nas políticas de gestão, né? Então, as PGPs, né? Políticas de Gestão Públicas, e no desenho das organizações programáticas. Essas reformas administrativas consolidam novos discursos e novas práticas, derivadas do setor privado, e usa como benchmarks. O que seria benchmarks? Ideias de boas práticas. Então, esse modelo da administração pública passa a partir da década de 80, né, bem fortemente na década de 90, começa um novo desenho vindo da iniciativa privada. Então, essas boas práticas que deram certo na iniciativa privada foram recepcionadas pela administração pública. E aí o Reis e o Planner diz para a gente que dão uma ideia de noção da magnitude dessas reformas, que são estratégias aclamadas de reformas, têm vindo diretamente do setor privado, numa onda que talvez possa ser considerada a mais profunda redefinição da administração pública, desde que esta emergiu como área de especialidade identificável. Ou seja, né, a partir disso, essa administração pública dificilmente
dificilmente vai mudar, porque ela já incorporou essas ideias da iniciativa privada. Claro, é uma ideia que enxuga esse Estado, é uma ideia que enxuga as suas despesas, que otimiza melhor os seus recursos. Esse profissional, ele passa a ser um profissional muito mais competitivo, um profissional muito mais colaborativo, né? E aí eu nem entro na crítica de que tudo isso traz, porque também é um profissional mais cansado, né? Mas é essa ideia que já foi recepcionada também pela administração pública. Os elementos apontados como ativadores dessa onda de modernização de gerenciamento da administração pública são elas: a crise fiscal do Estado, porque é muito oneroso para o Estado, né? Que mais? A crescente competição territorial pelos investimentos privados, a mão de obra qualificada, então necessidade de qualificar cada vez mais essa mão de obra, esse trabalhador, para que hoje ele tenha uma visão holística, seja um profissional muito mais produtivo, e se eu tenho um profissional muito mais produtivo, eu tenho um profissional que me gera mais lucro, né? A disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais numa sociedade globalizada, plural, tecnológica, eu preciso agora de um profissional que tenha todas essas habilidades. Por isso que o jovem é muito valorizado nesse modelo, né? E por isso que nós, que já estamos aí mais maduros nessa maturidade, não podemos perder a chance de ganhar novas habilidades. Por exemplo, esse momento para mim da pandemia me trouxe, me tirou de uma zona de conforto. Eu sabia, eu já tinha estudado no mestrado, numa disciplina minha que essa questão, as aulas, né, seja pelo modelo EAD, teleaulas, elas iriam ser uma realidade em algum momento, mas eu não achava que seria logo, e também acho que ninguém achava que seria tão rápido, né? E essa pandemia nos acelerou, então nós tivemos que estudar muito sobre isso, aprender a mexer em instrumentais. Então, por outro lado, a gente tem que estar constantemente evoluindo, porque nesse cenário vai precisar cada vez mais de pessoas aí aberta no sentido de se adaptar aos novos cenários, né? Que mais aqui? A ideia de ascensão de valores pluralista, como eu falei para vocês, sociedade global, plural, diversificada e neoliberais, né? Porque o modelo de gestão é um modelo de gestão neoliberal e a crescente complexidade dinâmica e diversa das nossas sociedades. No velho continente, no processo da europeanização, né, na Europa, também tem o desempenho de um papel crucial no estímulo da adoção de novos modelos organizacionais e essa revisão das políticas de gestão pública aos níveis nacionais, regionais e municipais. Então, é uma mudança global, né? Podemos afirmar que é o mundo todo ocidental passando por isso. O modelo burocrático tornou-se alvo das mais ásperas críticas, né? O modelo burocrático weberiano foi considerado inadequado para o contexto institucional atual, por sua presumida ineficiência, morosidade, estilo ainda autorreferencial, descolamento das necessidades dos cidadãos, né? Então, esse modelo moroso, muito sistemático, né? Que em alguns momentos dificulta a solução desse problema, já se tornou inviável numa sociedade que é célere. Tudo é muito rápido, né? Tem algum áudio que eu preciso que desligue, tá? Então, nessa sociedade ágil, tecnológica, não cabe mais esse modelo. Então, essas aí são as críticas ao modelo burocrático. E na tentativa de superar os modelos burocráticos, nós temos aí o que o autor nos coloca, dois modelos organizacionais que são alternativas de superação desse modelo burocrático, que é a administração pública gerencial, conhecida como AGP, e o governo empreendedor, que é o GE, né? O governo empreendedor. Perdida. São os modelos organizacionais que incorporam prescrições para a melhora da efetividade da gestão das organizações públicas. Então, vamos ver lá esse modelo da governança pública, que depois traz um outro modelo relacional, né? Que oferece uma outra abordagem, e a gente vai ver cada uma das suas características. Gente, eu peço que vocês desliguem o áudio. Nas próximas sessões serão apresentados modelos organizacionais diretamente relacionados com os recentes esforços da reforma administrativa, tá? Então, a gente já vai
ver cada um deles aqui. A gente já viu o modelo burocrático e agora a gente vai entrar no modelo gerencial. O que eu posso trazer aqui para vocês? Vamos lá. Para entendermos desse tema, precisamos compreender o gerencialismo como um novo caminho para a administração pública. Isso é fato que, ao longo da história, podemos constatar diversas mudanças nesse âmbito. Mas o que seria o gerencialismo, né? Como o próprio nome diz, gerenciar algo nos remete à ideia de empresa, de negócio, de serviço, né? De gerir, de administrar, de resolver problemas. Esse movimento veio para desprender a administração pública anterior, que era burocrática, e trazer uma administração mais lógica gerencial, dentro de um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação dessa nova gestão e que está vinculada a um sistema, a um Estado também liberal, né? E aí, quais são as ideias de liberalismo, né? Um Estado aí muito mais competitivo, que tem que produzir capital, tem que dar lucros, né? Que tem que gerir melhor os seus recursos, tem que ter os seus servidores mais competitivos, qualificados. Eu preciso ter mão de obra qualificada, tá? Então, o gerencialismo ele nasce no final da década de 70, mas começou a se estabelecer na década de 80 e se firmou em 90. E se a gente para pensar sobre a questão histórica, a gente vê a derrocada do modelo burocrático no final aí de 80, né? E o início já na década de 90 desse modelo gerencial. Tá? Seu principal país de atuação foi os Estados Unidos durante o governo aí de Bill Clinton. Vamos ver as outras ideias. Esses dois modelos, né, tanto da administração pública gerencial quanto do governo empreendedor, ele nos traz essa ideia de descentralização, traz a ideia de eficiência, de prestação de conta desse serviço, né? Ele chama de marketization, né? Que é essa mercantilização, traz o termo da accountability, que significa transparência, contas abertas, tá? Dentro dessa ideia de que a gente chama de gestão de gerencialismo, tá? O modelo gerencialista, ele compartilha valores quais são eles? Produtividade descentralizada e traz a eficiência na prestação dos serviços públicos. Tá? Então, eu pergunto para vocês, quais são as características do modelo gerencial? Eficiência, eficácia e competitividade. Tá? Então, as três grandes características do modelo gerencial: eficiência, eficácia e competitividade. Tá? Também é uma outra característica a questão da produtividade e a prestação de conta dos seus serviços. Com o intuito de melhorar o modelo burocrático, a gente tem aí uma nova administração pública, que é chamada de administração pública gerencial e governo empreendedor. Aí a gente tem aí as ideias, né, desse governo empreendedor e dessa administração pública gerencial. Sobre a administração pública gerencial, ele traz aqueles três grupos de valores, que é o sigma, o teta e o lambda. O sigma, que é a principal ideia, que eu até coloco aqui para vocês em evidência, que é esse modelo gerencial que tem que ser eficiente, com alocação racional dos seus recursos, ou seja, eu tenho que saber para que serve, onde está sendo empregado, é suficiente, então eu tenho uma alocação e uma gerência, uma gestão desse recurso de forma racional. Limitação do desperdício, então não dá mais para deixar dinheiro desperdiçado, simplicidade e clareza. Tá? Aí nós temos outras características do grupo teta e do grupo lambda. Teta no sentido de equidade, justiça, accountability, que é a questão aí da transparência, né, do controle dos abusos, é um controle aí sobre desonestidade, imperícia, que é o mau uso desse recurso público, e o grupo lambda, que é a capacidade de resposta. Eu tenho que apresentar resultados, eu tenho que ser resiliente, flexível e elástico. Mas se eu escolher dos três grupos, o que o autor melhor define como política, como valores, como característica dessa administração pública gerencial, é a eficiência, a alocação racional dos seus recursos. Tá? E aí ele traz, no modelo baseado ainda nessa gestão pública, ele traz a ideia
de 10 conjuntos, né, de prescrição, que é a discussão enumerando o conjunto da prescrição operativa, desagregação do serviço público, competição entre as organizações públicas e privadas, ou seja, a organização pública ela não tem que dever em nada para a organização privada. Essa é a ideia. Né? Os servidores públicos têm que serem competitivos, antenados, qualificados, produtivos, usos de prática de gestão proveniente da administração pública, lembra das boas práticas? Então, o que deu certo lá vai dar certo também aqui. Atenção à disciplina, à parcimônia, administradores empreendedores com autonomia, tem que ter a ideia de avaliação de desempenho. Por que quando você passa hoje no concurso, você passa por uma avaliação de desempenho? Você tem um período aí de 3 anos, né, de 36 meses, que é o estágio probatório. Se você realmente vai ter condições de ficar naquele serviço, se você apresenta habilidades para continuar naquela sua função, cargo e na função. Quais são elas? Se você é proativo, se você tem iniciativa, se você é um servidor, um agente público que mostra flexível, sabe trabalhar em equipe. Então, todas essas características estão dentro da avaliação do seu desempenho. Tá? Focada também, a avaliação focada aí na saída, nos seus resultados, né? No output. Então, todas essas ideias aí. E sobre o governo empreendedor, né, sobre o GE, o governo empreendedor, ele traz a ideia de 10 mandamentos. Quais são eles? O governo catalisador, que são os governos que devem assumir um papel de implementar políticas públicas, né? Não é mais a ideia de que ele vai implementar sozinho, ele precisa dos outros atores, ele precisa da nossa participação, ele precisa da sociedade civil junto. Um governo que pertence à comunidade, né? Então, é um governo que tem que se abrir à participação dos cidadãos. E como é que a gente nota isso hoje em dia? Através dos fóruns, através da participação dos conselhos, né? Então, a gente tem vários mecanismos de participação desse cidadão no controle das políticas públicas e até na execução e também na elaboração delas. O governo tem que ser competitivo, né? Então, tem que ter economia, tem que ter empresas aí que possam competir com as privadas, tem que gerar lucro esse país, esse estado, esse município. Tem que ser um governo orientado por missões, os governos devem deixar de lado a obsessão pelo segmento de normativas e migrar na atenção, na direção da sua verdadeira missão, que é a sua finalidade de desenvolver um trabalho para a sua coletividade. Um governo que foca em resultados, ele precisa o tempo inteiro saber quais são os resultados que ele apresentou. Um governo orientado ao cliente, né? Então, ele substitui aquela lógica autorreferencial pela lógica de atenção às necessidades dos clientes, que nesse modelo gerencial, você não é mais usuário. O usuário é lá no burocrático. Agora, você é o quê? Um cidadão, você é um cliente. Né? E o governo empreendedor, que é esse governo que deve esforçar para aumentar os seus ganhos por meio das aplicações financeiras, né? Aí a gente tem as bolsas de valores que constantemente nos dizem como é que estão as nossas empresas, né? Nossa Petrobras e outras empresas aí, Embraer e etc, né? Então, os nossos bancos públicos e privados, principalmente, né, os privados, para a gente ver como é que está esse mercado. Quanto mais aquecida essa economia, mais atrativo para empresas virem para cá. Quanto mais empresas vêm para cá, mais gera emprego e mais gera recurso na sociedade. Essa é a ideia desse governo empreendedor. Esse governo empreendedor também tem que ser preventivo, descentralizado e orientado para o mercado. O governo preventivo deve abandonar comportamentos reativos na solução dos problemas por uma ação mais proativa, né? Ele tem que ter um planejamento estratégico, ele tem que prever problemas e não ficar só na atividade reativa. Aconteceu, agora eu tenho que me virar para resolver. Quando eu tenho uma postura reativa, eu gasto muito mais do que se eu tivesse uma atitude proativa. Se eu invisto em informação e educação, eu tenho muito menos gasto, por exemplo, com saúde. Se eu tenho um povo esclarecido que sabe quais são as ações de limpeza, que evitam doença, eu gasto muito menos em hospitais. Então, ele fala que esse governo ele tem que prever, né, e não ser só reativo.
um governo descentralizado, onde tem aí uma capacidade inovadora, um melhor aproveitamento do seu conhecimento, né? E para isso ele tem que aumentar a motivação e a autoestima dos seus funcionários para que eles se tornem produtivos, motivados, empreendedores, competitivos, e o governo aí orientado para o mercado, né? Que é a principal característica também desse governo liberal, né? Então, qual é essa ideia de um mercado? É atender à lógica competitiva de mercado. Então, o que eu tenho? Eu tenho que qualificar o meu pessoal para poder ter condições de ser empregado numa empresa privada, eu tenho que me tornar competitiva, eu tenho que investir o dinheiro, eu tenho que evitar risco, eu tenho que prestar serviço público com qualidade, enfim, todas essas características aí. O modelo gerencialista ele tem como foco na administração pública a redução dos custos, a diminuição do desperdício e o aumento da qualidade dos serviços prestados. Então, prestem bem atenção nisso, tá? Qual é o foco do modelo gerencialista? A redução dos custos, a diminuição do desperdício e o aumento da qualidade dos serviços prestados, tá? Então, essas são as principais ideias aí desse governo gerencialista. Para oferecer uma abordagem diferente, costumeira, né, antes realizada de forma burocrática, onde tudo era muito moroso, esse modelo organizacional traz para o setor público um trunfo de técnicas administrativas do setor privado. Então, nesse modelo gerencial, ele trouxe toda a expertise do setor privado para a efetivação e realização da sua gestão pública, né? Então, ele, como já dizia Charles Darwin aí na teoria da evolução, não é o mais forte que sobrevive, nem mais inteligente, mas hoje é aquele que melhor se adapta às mudanças. E isso, gente, nós estamos sentindo aqui. Nós estamos nos adaptando a essa mudança. E isso vai ser, não é diferente com os modelos gerenciais propostos aí pela nossa administração pública. A gestão pública precisa se adaptar às novas regras desse novo cenário global, né? Dentro desse movimento gerencialista, já que o modelo burocrático já é ultrapassado, obsoleto, inadequado e ineficiente para o momento presente, tá? Daqui a pouquinho eu passo para a governança pública. Nós vamos dar um break, vamos parar, e eu já em seguida volto com vocês, porque já está terminando aqui o nosso tempo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.